número de crianças em abrigos e o de casais querendo adotar é grande. Só que o perfil escolhido pelas famílias é sempre o mesmo. Geralmente, recém-nascidos, o que dificulta o processo de adoção. Optar pela adoção tardia pode ser uma boa decisão. Olha só. Carlos Augusto e Celi estão juntos há 9 anos. A chegada dos filhos adotivos aumentou o tamanho da família. Júlio, de 8 anos, Igor, de 11 e Iago, de 12, são irmãos biológicos que estavam abrigados na Fundação Beatriz Gama, em Volta Redonda, à espera de um novo lar. Desde o primeiro instante, os pais revelaram toda a história de vida a eles. Nossa casa era vazia, a gente se deu conta de que só eu e o Augusto já não dava mais para ser. Então foi uma das melhores decisões que nós tomamos na nossa vida, foi de trazer as crianças para nossa casa. Stephanie, de 11 anos, foi a última a chegar. A rotina é bem sossegada, com vários momentos de lazer. O casal não teve preferências por recém-nascidos, o que acelerou todo o processo na justiça. Na lista de atividades, alguns programas são preferidos. Eu trompete, faço futsal, vou à escola, estudo violão, brinco. Com as aulas de música, Júlio, que apresenta paralisia cerebral, é a alegria da casa. A adoção tardia foi uma opção que uniu o grande desejo de acolher com as necessidades de carinho e atenção enfrentadas por cada criança. No futuro, formado com lições de educação, o caráter e a cidadania nascem a todo momento. Um aprendizado muito grande, um respeito pela identidade da criança, que ela já traz, a história dela, mas nada que o amor, que a educação bem direcionada e a certeza de que quer adotar não resolva. Vale muito a pena, muito a pena. Olha, para falar mais sobre esse assunto, sobre adoção, nós convidamos a advogada Bárbara Francione. Boa noite, Bárbara. Boa noite. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Bárbara, explica pra gente como que é o processo de adoção para quem adota crianças maiores de 2 anos, como o caso dessa família que nós vimos na reportagem. É diferente? Não, não é diferente. A adoção é sempre visando o bem-estar da criança, independentemente da idade do adotando, né? Que no caso é a criança. O que ocorre é que há no Brasil uma cultura de que só se pode adotar bebês, de que não é possível adotar crianças, que essa criança vai chegar em casa com algum tipo de... vai entrar naquela família com algum tipo de vício que trouxe do abrigo ou da família biológica, o que não é verdade. Eu presenciei vários casos e isso não acontece. O processo de adoção é o mesmo e, como nós podemos ver na matéria, vale muito a pena, né? Bárbara, o adotante, ele pode escolher a criança ou o adolescente, no caso, que pretende adotar, ele pode manifestar interesse por um tipo físico específico ou não? O que ocorre? Nós temos há todo um cuidado, quando a pessoa vai se habilitar para fazer um processo de adoção, há todo um cuidado para verificar se a adoção vai ser feita em prol do bem-estar da criança. É sempre a criança que é visada. Então, assim, não é que as pessoas vão poder escolher, né? Você não vai chegar com um carrinho de mercado escolhendo, eu quero uma criança de olhos verdes, loira, com a bochechinha rosada e com um furinho no queixo. O que acontece é que aquele perfil daquela família, ela tem um perfil. Então, famílias interraciais, você pode adotar uma criança morena, branca, negra, porque aquela criança vai ter uma identidade também racial. Mas isso não significa que uma pessoa de uma raça diferente não possa adotar uma criança de outra raça. Isso não tem problema. O que ocorre é o seguinte, quando é feito o processo de adoção, a habilitação, a pessoa se inscreve, ela determina determinado um perfil. Então, assim, olha, eu gostaria de adotar crianças até 7 anos de idade. Eu gostaria de adotar crianças que tivesse algum traço físico semelhante ao meu, que fosse morena, que tivesse cabelo preto. Não é uma questão de escolher, porque senão a gente vai tratar a criança como objeto e não ser sujeito de direito, né? E o que essa pessoa, o adotante, né, a família interessada, ela precisa para entrar na fila de adoção? E o procedimento, como que é isso? Olha, é um procedimento simples, mas que infelizmente é pouco divulgado. Então é um prazer eu poder falar isso aqui hoje. É feito um processo administrativo chamado processo de habilitação. Esse processo de habilitação, a pessoa vai ao fórum da cidade dela, procura lá o assistente social, a psicóloga, a vara de infância e juventude para se informar.
É marcado aqui em Volta Redonda, marca-se um horário com a assistente social, faz uma entrevista, ela assiste uma palestra para explicar o que é adoção, tá? Tem todo um preparo. Tem todo um preparo, um acompanhamento psicológico. Não precisa de advogado para fazer esse processo de habilitação. Depois, sim, no processo de adoção, algumas vezes é necessário o advogado ou o defensor público. E existe limite de idade para o adotante? Não, o que existe é um respeito à diferença de idade entre a criança ou adolescente e a pessoa que está fazendo a adoção. Tem que ter, no mínimo, 16 anos de diferença. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 20 anos, um casal, uma pessoa solteira de 20 anos, não pode adotar uma criança de 6. Porque a diferença de idade entre os adotantes e o adotando é de 14 anos nesse exemplo. Tem que ter uma diferença mínima de 16 anos de idade entre as partes. E como que é essa avaliação pela qual os adotantes são submetidos? Bom, esse processo administrativo, processo de habilitação, essas pessoas conversam com as assistentes sociais da Justiça, tá? Da Justiça Estadual, do Juizado da Infância e Juventude. Depois elas passam pelo psicólogo. É feita uma visita na casa das pessoas, a assistente social vai conhecer como é o lar, como que a pessoa vive. Não é uma questão de ver se a pessoa tem ou não posses. Entendi. É como que aquela criança vai ser acolhida ali. Às vezes, a questão da adaptação. É a questão da adaptação, de como é aquele convívio familiar. Porque não é interessante que você adote, o Estado permita a adoção de uma criança num lar, por exemplo, onde há agressão, onde há violência, porque ela vai continuar tendo os mesmos sofrimentos que ela tinha no abrigo, no lar do adotante. Então, é sempre voltado ao bem-estar da criança. Tá certo. Você falou da experiência que você teve com famílias que adotaram, que participaram desse processo de adoção tardia. Sim. O que você pode dizer com relação aos benefícios, os mitos, como você disse, que a sociedade tem um pouco de preconceito, e deixar esse recado para o pessoal que está nos assistindo? Olha, filho é uma coisa que Deus dá, não importa se saiu do seu útero ou não. Eu vejo essa família, por exemplo, que nós acabamos de ver, as pessoas que viram devem ter percebido a semelhança física da menina com o pai e dos meninos com a mãe. E biologicamente eles não são parentes. O amor constrói isso, né? O amor constrói muito esses laços. É um mito que deve ser quebrado. Ser mãe e ser pai não faz diferença a idade da criança. E um mito muito grande. As pessoas acham que elas vão escolher as crianças. Eu vou adotar, eu vou escolher uma criança assim. Olha, eu posso dizer para vocês, quando você chegar na criança em que você vai adotar, a criança que vai te escolher. Tá certo. Porque o olho brilha, é diferente. Tá certo, Bárbara, eu quero agradecer a sua participação aqui no Band Cidade. Até a próxima. Muito obrigada.